dando aqui um breve contexto, o Kyrie Irving abriu uma live. Ele tem feito muita live, né? Nessa off-season. Kyrie está se tornando um belíssimo streamer. E aí, nessa live, o Kyrie, ele resolveu reagir ao episódio do Mind Game com o Kevin Durant. Eu até reagi a alguns trechos desse episódio aqui no canal. Foi um episódio bem bacana, né? Resenha pura entre Durant, LeBron e o Steve Nash. E na parte onde o Durant fala sobre o Brooklyn Nets, que é uma parte onde o Durant fala que a sensação que ele tinha era de que os jogadores ao redor dele e do Steve Nash não estavam tão comprometidos assim com o time. Foi uma aspa que deu uma repercutida boa, porque ele falou, né? Eu sentia que nós estávamos comprometidos com o título, mas o nosso redor não estava. E aí, essa aspa do Durant soou como uma indireta ao Kyrie Irving. Porque, para quem não se lembra, para quem não acompanhou o Nets naquela época, o Kyrie Irving, ele desfalcou o Nets por muitos jogos. Pelo simples fato dele se recusar a tomar vacina. Né? Era época de pandemia, a NBA obrigou os jogadores a se vacinarem. Quem não se vacinasse não poderia jogar. E o Kyrie Irving, pelas razões dele, não queria se vacinar. E aí, por conta disso, ele desfalcou o Nets por muitos jogos, prejudicou demais o time. E, mano, não tem como. Quando o Durant fala que os jogadores ao redor não estavam comprometidos com o título, cara, não tem como você não associar essa fala às atitudes do Kyrie Irving. Né? Soou como indireta, pelo menos foi a interpretação que eu tive, e várias outras pessoas também. E aí o Kyrie, ele respondeu o Durant. E aí o Pisou na Linha trouxe aqui, né, algumas das principais aspas que o Kyrie Irving deu sobre os comentários do KD. A live de Kyrie Irving reagindo à entrevista de Kevin Durant no podcast de LeBron James e Steve Nash sobre o Brooklyn Nets rendeu. Kyrie revelou que não conheceu a diretoria do Nets antes de assinar, pois já tinha se comprometido a jogar com Kevin Durant. Ele citou que se arrependia disso, sobretudo pela franquia e o técnico Kenny Atkinson desejarem KD muito mais do que ele, que não recebeu os mesmos tratamentos. Então o Kyrie Irving se sentiu deixado de lado. Eles não queriam ele, eles queriam o Durant. Pelo menos na percepção do Kyrie é isso. Aliás, os planos de jogar com o Durant no Brooklyn vieram antes da trágica lesão de tendão de Aquiles do astro nas finais de 19. Irving reagiu duramente a uma fala de Durant que diz no podcast para Nash, abre aspas, parecia que estávamos comprometidos, mas os outros não. Né? Foi a aspa que eu falei, né? Um comentário que deu a entender que, né, tinha gente ali que não estava focada em ser campeão. A resposta do Kyrie foi, abre aspas, não. Quando ele disse isso, ele errou. Todos estávamos comprometidos. Disse o cara que desfalcou o time por trocentos jogos por não querer se vacinar. Mas nem todo mundo vai fazer o que você quer. Steve nem estava na jogada quando chegamos lá. Esse era o cara que KD queria que estivesse lá. Ele queria que Nash fosse o técnico e isso aconteceu. Só que é importante pontuar, nesse trecho onde ele fala que o Durant que queria o Steve Nash, as informações que tem aí na mídia, de fontes bem confiáveis, é que o Kyrie também queria o Steve Nash. Que a ideia de trazer o Nash partiu do Durant e do Kyrie. Então, do jeito que ele fala, parece que ele não queria o Nash, mas as informações dizem o contrário. Que ele também queria o Nash. Então, tem aí uma contradição. Irving revelou que foi multado em mais de 15 milhões de dólares pelos jogos que perdeu com o Nets por não ter se vacinado. Tá reclamando, Kyrie? Era só ter se vacinado, meu guerreiro. Que chegou a pedir para ser dispensado da franquia na época. Mas o Nets não ia dispensar o Kyrie Irving, gente. O Nets não ia. Pô, o Nets fez um investimento pesado no Kyrie, no Durant e no Harden. Então, não ia dispensar o cara. Por fim, citou um pequeno bastidor da saída de James Harden, abre aspas. Pra mim foi um choque. Lembro que estava falando com ele um dia antes e falamos sobre estarmos próximos de vencer um título. E aí ele pediu troca e foi para os Sixers. Foi um choque, mas eu entendi
completamente depois. Um choque, Kyrie. Jura que foi um choque pra você? Pô, gente, tava anunciado que o Harden ia pedir troca, mano. Harden claramente tava de saco cheio do que tava acontecendo em Brooklyn. E algumas informações da época disseram que um dos motivos que fez o Harden pedir troca foi exatamente a falta de profissionalismo do Kyrie, né? Não profissionalismo, vai. Também é profissionalismo. Mas a falta de companheirismo. Porque a partir do momento que você, por vontade própria, decide não se vacinar, o que ocasiona suspensões, mano, você tá deixando seus companheiros de time de lado. Você tá focando no eu e não no nós. Você tá tacando foda-se pro time e pensando só em você. Porque, mano, você não querer se vacinar mano, é uma parada. Você tá pensando no seu individual. Pior, não é que você tá prejudicando só o time. Você tá colocando em risco, você estava, no caso, né, colocando em risco a saúde dos seus companheiros. O Kyrie, ele foi extremamente individualista. Ele foi extremamente egoísta naquela época. Né? E, por favor, velho, não vem aqui querer defender... não querer tomar vacina. Pelo amor de Deus, gente. 2025. Defender anti-vax, pelo amor de Deus, né? Puta que pariu. Por favor. Né? Por favor. Saiu na época que o Harden ele ficou muito puto com o Kyrie. E aí isso teria sido um dos motivos que fez ele pedir troca. Válido o Kyrie trazer o ponto dele. É sempre legal ouvir a opinião de todo mundo ali, né? Que tá envolvido no caso. Mas, mano, no fim, bichão, um dos grandes culpados pelo fracasso do trio foi o Kyrie, mano. Eu adoro o jogador Kyrie Irving. Eu acho que o Kyrie, ele amadureceu muito nos últimos anos. A ida dele pra Dallas fez bem pro Kyrie como pessoa mesmo. Eu vejo o Kyrie hoje como um cara bem mais maduro do que era há 3 anos atrás, por exemplo. Mas, mano, é inegável que naquela época o Kyrie, ele tava com a cabecinha, né, na lua. E as atitudes que ele teve na época, especialmente a questão de não tomar vacina e desfalcar o time por tantos jogos, cara, foi um dos grandes motivos do fracasso daquele time, mano. Muito do fato do Nets, do trio, né, ter jogado só 365 minutos juntos, foi por conta do período que o Kyrie ficou suspenso, mano. Então, no fim, se for pra pontuar um culpado específico pelo fracasso do Nets, foi o Kyrie Irving, mano. Não foi só ele, óbvio que não foi só ele. Né? A diretoria fez um trabalho muito ruim no complemento do elenco. Eu acho que sei lá, eu acho que naquela época o Nets estava pensando muito em grandes nomes e não em peças realmente funcionais. Acho que eles poderiam ter buscado alguns roleplayers melhores ali para complementar o elenco. Acho que faltou também pulso da diretoria na época. A tomada de decisão da diretoria em relação a técnicos também foi horrível. Horrível, tipo o Steve Nash. Primeiro que demitiu o Ken Atkinson foi um erro brutal. Erro brutal. O grande erro da diretoria pra mim foi ter deixado a franquia na mão das estrelas. Tipo, quem mandava ali naquele Nets eram as estrelas, mano. Especialmente o Durant e o Kyrie, que eram os líderes daquele time. O Kyrie fala, não, o Nash quem queria era o Durant, mas o Kyrie também queria. Segundo informações, o Kyrie queria também o Nash. Os dois ali meio que concordaram em ter o Jack Valg como técnico. Bancaram o Jack Valg, a diretoria aceitou. Por quê? Porque era uma diretoria que não tinha pulso. Claro que não foi só o Kyrie, não foi só a questão da vacina que fudeu aquele time, não. Mas foi um dos grandes motivos, mano. Um dos grandes fatores pro fracasso que foi aquele time do Nets, mano. Um time que teve 3 dos maiores jogadores dessa geração e que chegou numa semifinal de conferência. Mais nada. Foi varrido pelo Celtics depois. O Kyrie pode dar a versão dele, eu acho válido, mas no fim, bichão, tem muito pra onde correr, não. O Kyrie, ele tem muito sangue nas mãos nessa questão do fracasso do trio. O Kyrie, ele tem uma parcela muito grande de culpa no fracasso de um dos Big Threes mais hypados da história da NBA, pô.